O terceiro capítulo da obra do professor Tolkien conta um pouco mais da história dos Ainur em Arda, antes da chegada dos filhos de Ilúvatar. Relata que a labuta contra Melkor foi desgastante e que o Ainur sombrio prevaleceu por muito tempo. Então, dos Salões Eternos de Ilúvatar, um reforço chegou. Tulkas desceu a Arda, apavorando Melkor, que recuou, e depois de apanhar bastante, em meio a risadas e fúria, saiu do planeta. Ele ficou no vazio, aguardando e planejando, deu lugar para a Primavera de Arda. Foi a oportunidade para os Valar reorganizarem o mundo esculachado. Quando os fogos foram enterrados sobre os montes, o mundo ficou escuro, mas Yavanna pediu para o marido criar lamparinas poderosas, e Varda as encheu com um brilho majestoso, abençoado por Manwë. Os Valar as colocaram em pilares enormes, ao norte e ao sul da Terra-média. Eram maiores que qualquer montanha que já existiu ou existiria dali para frente. O pilar do norte recebeu o nome de Ilúin, do sul, Ormahl. E elas garantiram um dia incessante sobre a terra. Yavanna plantou sementes pelas terras do mundo e elas brotaram, e feras habitaram nos bosques e campos, mas nenhuma flor desabrochara, e as aves ainda não cantavam. Na interseção das luzes das lamparinas, ou seja, no centro da Terra-média, ficava a ilha de Almaren, e era até então o lar dos Valar. Para celebrar que tudo estava começando a aparecer conforme imaginaram em suas canções, por ordem de Manwë, uma grande festa foi organizada. Nessa festa, descansaram de seus trabalhos e regozijaram-se de suas conquistas. Foi nessa folia Ainur que Tulkas desposou Nessa, irmã de Oromé, e depois, cansado e contente, dormiu. Era a deixa que Melkor precisava. Secretamente, entrou no mundo pelo norte, e lá começou a executar o plano que arquitetou no vazio. Construiu sua praça forte no interior da terra, na escuridão sob as montanhas escuras, onde a luz de Ilúin chegava pálida e fria. Chamou-na Utumno, a mácula da primavera de Arda. Nos arredores, a podridão invadiu os campos, tornando-os fedorentos e venenosos, e as feras converteram-se em monstros, tingindo a terra com sangue. Não restava mais dúvidas de que Melkor retornara a Arda, e os Valar trataram de remediar tal mal, pois sabiam que seu inimigo transformaria todo avanço em regresso, e as coisas belas seriam manchadas não apenas nos arredores de Utumno. Mas Melkor agiu primeiro. Antecipando a fúria de seus pares, ele derrubou os pilares do norte e do sul e quebrou as lamparinas de Ilúin e Ormahl. O estrago foi colossal. Os pilares despedaçaram o chão e fizeram o mar se elevar, e as chamas abençoadas das lamparinas tornaram-se maldição sobre a terra. O impacto foi tão grande que desfigurou as terras e os mares, de forma que nunca mais o mundo foi como arquitetaram os Valar na primavera. Melkor fugiu, repleto de temor, para o túmulo, antes que Tulkas o alcançasse, e os Valar não puderam com Melkor dessa vez, pois usaram seu poder para conter os estragos e permitir que o mundo ainda fosse habitável, pensando na chegada dos filhos de Eru. Tamanho foi o estrago que os Valar, desde então, percebendo que o mundo era frágil ao poder dos Ainur, passaram a temer destruir a morada dos filhos de Ilúvatar, e esse foi o fim da Primavera de Arda. Almaren, o primeiro lar dos Valar, se perdeu, e com ele todas as riquezas frutos do poder e da sabedoria dos poderes do mundo. Para o oeste eles migraram, abandonando a Terra-média. Além do Grande Mar, Belegar, na terra de Aman, é onde se estabeleceram. E como sabiam que Melkor ainda estava à espreita, para destruir tudo que era bom e belo, fortificaram seu lar. Ergueram montanhas circundantes de suas terras, chamando-as de Pelori, as alturas que defendem. Mas, mais alto que todas as montanhas de Aman era Taniquetil, cujo cimo Manwë estabeleceu seu trono, de onde observava todo mundo junto com sua esposa Varda. A região entre as Pelori, as montanhas de Aman, é chamada de Valinor, o lar dos Valar, e lá eles fizeram sua morada muito mais formosa que aquela perdida em Almaren, criando coisas novas e magníficas. Nessas terras imortais, nada se perdia e não havia doença ou dores. Criaram também uma cidade principal dos Valar, chamada Valmar, a cidade dos muitos sinos. A oeste da cidade, diante dos portões, havia um lugar muito verde, abençoado por Yavanna. Ela passou um bom tempo ali. Lá ela cantou uma canção poderosa, colocando todo o seu pensamento das coisas que crescem na terra. Enquanto isso, outra Valier, Niena, demorou-se em silêncio e reflexão, e suas lágrimas eram tantas que regaram o solo.
Diante dos portões dourados de Valmar, haviam tronos dos Valar, em um círculo onde se reuniam. Era chamado de Círculo do Julgamento, Mahanaxar. E estavam reunidos ali quando Yavanna cantou para eles sua bela e majestosa composição. Enquanto admiravam deslumbrados a canção de Yavanna, duas mudas esguias brotaram do teso esverdeado. O mundo calou-se para ouvir a Valar cantar. Sob o som dessa canção, as mudas cresceram e ficaram enormes e belas e floresceram. Assim foi que despertaram as duas árvores de Valinor. A primeira árvore, Telperion, cresceu e floresceu primeiro. Tinha folhas verde escuro e flores que derramavam incessante orvalho prateado. Laurelin, a segunda, tinha folhas de um verde jovem, e de seus galhos pendiam flores amarelas que emanavam calor e derramavam uma chuva de ouro sobre a relva. O brilho de cada árvore aumentava e diminuía dentro de um período de 7 horas. Telperion despertou primeiro, e quando seu cintilar decrescia, entre a 6ª e 7ª hora, Laurelin desabrochou. Semelhantemente, entre a 6ª e 7ª hora de Laurelin foi o novo desabrochar de Telperion, enquanto a outra encerrava seu florescer. O dia era contado em 12 horas, mas se você fez as contas certas, viu que tem uma hora aí sobrando. Acontece que entre a hora 0 e a hora 1, os Valar chamaram de a hora inicial, e não a consideraram na contagem do tempo. Só a partir da hora 1, que seria então considerado hora 0 para o novo marco, é que contaram-se as horas. E assim, os Valar iniciaram a contagem do tempo, das horas e dos dias. Importante notar que do orvalho de Telperion e da chuva de Laurelin, Varda recolhia e armazenava. E assim iniciaram-se os dias da aventura de Valinor. Enquanto isso, a Terra-média do outro lado do grande mar permanecia escura sob o domínio perverso de seu senhor. Melkor espalhou perversidade, crueldade, terror e violência sem freio pelo mundo abandonado pelos Valar, que se ocupavam em investir com amor todo o seu poder e sabedoria nas terras imortais, e pouca ou nenhuma atenção davam ao Oriente. Porém Manwë, que tudo observava do pináculo da Taniquetil, prescrutava as terras de fora. Além disso, as aves estavam a seu serviço e eram seus olhos, mas as sombras de Melkor eram tão densas que tornaram-se impenetráveis, e pouco conhecimento de fato tinha do que se passava com seu irmão por lá. Contudo, ainda que Melkor aumentasse seu domínio sobre a Terra-média e parecesse a qualquer que lá estivesse que não havia a presença de outro Vala, Ulmo, dos veios secretos, ouviria os filhos de Ilúvatar. Outro que não abandonou a Terra-média era Yavanna. Eventualmente voltava às terras de fora para semear e curar as feridas que Melkor abriu na terra. Sofria intensamente o perecimento do que ficara para trás, e quando voltava a Valinor, incitava seus confrades à inevitável guerra contra Melkor, para o bem dos primogênitos de Eru. Oromê, por sua vez, cavalgava sobre Nahar pelas florestas sombrias da Terra-média, aterrorizando e dando fim às monstruosidades e criaturas cruéis do reino de Melkor. Quando soprava sua grande trompa, apavorava as sombras do mal, de forma que até Melkor temia e se tremia nas profundezas de Utumno. Mas Oromê não podia lidar com o domínio do inimigo, e depois que passava, treva e podridão retornavam. Agora, tudo está dito acerca da maneira da terra e de seus regentes no princípio dos dias, e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Ilúvatar o conheceram.